Se você tem um blog aí de conteúdo e quer estar instalando o Yoast SEO para melhorar ali o posicionamento dos seus artigos no Google, fica comigo que esse vídeo é para você. Eu vou estar te ensinando passo a passo ali, desde como você instala de maneira correta o Yoast SEO no seu blog e também como que você faz ali todo o processo de otimização de SEO dentro do seu artigo, utilizando ali o Yoast SEO. Então vamos aqui para a tela do meu computador e aprenda o passo a passo exato aí para você ter os seus artigos nas primeiras páginas aí do Google. Aqui dentro do seu WordPress você vai vir aqui em plugins. Lembrando, tá, que o Yoast SEO funciona com qualquer tema, tá? Então se você estiver utilizando o WordPress, qualquer tema que você esteja utilizando, ele vai funcionar dessa mesma forma que eu vou estar te ensinando, tá? Então aqui você vai vir em plugins, adicionar um novo plugin e aqui ó, você vai estar digitando o nome Yoast. Você vai procurar esse plugin aqui ó, Yoast SEO. Ele já tem aí mais de 5 milhões de instalações, tá? É o quê? Então se você não sabe muito sobre SEO, o Yoast, né, ali dentro da própria ferramenta, ela vai te ensinar, né, o que você deve melhorar dentro do seu artigo para ele ficar bem posicionado, né, para ele ganhar mais relevância ali aos olhos do Google, tá? Então se você seguir todo o passo a passo que eu vou te ensinar nesse vídeo, você tem um potencial muito grande aí de ranquear seus artigos aí na primeira página do Google, tá? Então você vai clicar aqui em ativar. E se você tem interesse aí de aprender do absoluto zero como que monta um blog bem otimizado, né, como que faz SEO, ferramentas para te ajudar no dia a dia, como que monetiza um blog no AdSense, eu vou estar deixando o link do meu curso completo aqui abaixo e vou estar deixando um cupom de desconto aí de 20%, tá? Então você pode estar acessando aí, o link está aqui abaixo dessa aula e fixado no primeiro comentário juntamente com o cupom. Você clica, adiciona o cupom lá dentro do checkout, você vai ganhar 20% de desconto e tem acesso vitalício ali ao meu curso completo e ao meu total suporte ali, né, que é dentro do WhatsApp, tá? Então você pode estar tirando suas dúvidas diretamente comigo. Então vamos lá, vamos aprender. Depois de você instalar e ativar, você vai cair dentro dessa tela aqui, tá? Então você vai vir aqui em Inicie a configuração pela primeira vez. Aqui você vai clicar aqui em Comece a otimizar, ele vai otimizar aqui fazendo uma análise dentro do seu site. Agora você vai clicar aqui em Continuar. Aqui você vai colocar se é uma pessoa ou uma empresa, né? Aqui você vai colocar o nome do site, o nome da empresa e a sua logomarca, tá? E aqui você clica em salvar, tá? Então aqui você vai, clica em salvar e continuar, ele vai abrir as redes sociais. Aqui você pode implementar colocando suas redes sociais, Facebook, Twitter, aqui você pode adicionar outros perfis, tá? Clica aqui em salvar. Aqui em preferências pessoais, tá? Aqui ele pergunta se você quer que o Yoast SEO rastreie, né, o uso do seu site. Eu, por padrão, deixo aqui em não mesmo. Não vai te atrapalhar em nada, tá? Se você quiser ficar recebendo avisos ali, boletins, né, dicas do Yoast, você coloca o seu e-mail aqui, clica em Registre-se. Depois é só clicar aqui, né, e vamos aqui em finalizar. Aqui ele vai pedir para você fazer o registro, né, que é um cadastro ali no site lá, do Yoast, tá? Então você clica aqui e faz todo o cadastro. Aqui em configurações, né, você vai entrar aqui em configurações e aqui você pode fazer algumas coisas, tá? Então todo o layout dele aqui mudou, tá? Antes era bem mais simples de mexer e eles deram aqui uma repaginada. Então algumas coisas acabaram modificando aqui, né, de local, mas ainda continua fácil de acesso, tá? Então por padrão já vem tudo ativo que você precisa utilizar, só não esse aqui porque ele ainda é uma versão beta, tá? Então é uma análise de linguagem exclusiva, tá? Então aqui, ó, disponível apenas para sites em inglês. Então não funciona para você, tá? Então a gente está utilizando aqui o Yoast SEO gratuito, tá? O free, tá? Então você tem já tudo ativado aqui, né? Que o plugin free te dá acesso, né? Te dá possibilidade. Aqui é o Sitemaps, ó. Automaticamente ele já cria um Sitemaps para você, ó. Se você clicar aí vai abrir o Sitemap, ó. Então aqui ele criou, ó, o Sitemap. Ó, aqui, por exemplo, de post, páginas, categorias, né, post tag, autor. Então aqui ele já criou o sitemap. Então o que é que você vai fazer? Você pode pegar aqui, ó, esse endereçozinho aqui do final, copiar. E se você tiver o Google Consoles, você cria esse sitemaps lá dentro do Google Consoles. Você pega esse código aqui e vai lá em sitemap, ali dentro do Google Consoles e coloca lá, né, para ficar em conjunto. Trabalhando os dois sitemaps, tanto aqui o do Yoast como o lá do Google Consoles, tá? É só uma dica aí, se você quiser aprender sobre o Google Consoles, você pesquisa aqui no YouTube que você vai achar vídeos te ensinando como criar aí o Google Consoles e você
insere lá o seu sitemap, tá? Então vamos voltar aqui. Então aqui você não precisa mexer em nada, já está tudo no jeito aqui, tá? Então aqui noções básicas do site, né? Aqui você pode fazer algumas alterações. Eu, por padrão, não mexo em nada disso aqui, tá? Eu deixo sempre o padrão que vem, tá? Aqui aqueles mesmos dados, né, que a gente preencheu ali anteriormente, né, no início. Conexões de site. Aqui serve para, por exemplo, quando você criar o Google Consoles, ele vai pedir para você fazer uma verificação do seu site. Então você vai lá na tag, né, do HTML, copia e você vem aqui e cola ela aqui dentro do Google. E aqui você vai e salva, tá? Porque aí vai ficar como se você tivesse dizendo ao Google que realmente esse site é seu. Então automaticamente você consegue fazer a verificação, né, ali dentro do Google Consoles e ativar o Google Consoles dentro aqui, né, do seu blog. No caso, né, ele vai te dar acesso para você ver as métricas, né, de quantas pessoas estão acessando ali e tudo certinho, tá? Então aqui tem página inicial, post, páginas, né, categorias. Então isso aqui você pode ir olhando, tá? Isso aqui geralmente eu não mexo em nada, eu deixo tudo assim mesmo, tá? Porque ele já vem padrão, já vem tudo organizadozinho. Então aqui a gente já instalou, né? Então agora a gente vai em posts, tá? Então automaticamente quando você instala, ele já vai ficar aparecendo ali na área de posts, tá? Então aqui eu coloquei um artigo fictício aqui, só para me mostrar para vocês, tá? Então vou clicar aqui em editar. Então aqui, ó, eu tô dentro desse artigo meu, tá? Aqui eu utilizo o editor padrão do WordPress, tá? Eu não instalo ali outros plugins para deixar isso aqui diferente, tá? Eu utilizo dessa forma e gosto, tá? Eu acho melhor dessa forma, mas fica ao seu critério, tá? Tem gente que utiliza ali o Gutenberg, né? Que no caso é um plugin que deixa uma aparência aqui diferente, mas eu utilizo o padrão mesmo porque eu gosto, tá? Mas fica ao seu critério. Aqui, ó, se você reparar, o Yoast ele já está dizendo aqui, ó, que a análise está ruim, né? Precisa melhorar o texto, porque esse texto aqui, né, como eu falei, é fictício. Então eu colei ele aqui de todo jeito para me ajeitar, vocês vendo aí como que faz a otimização, tá? Então, ó, ele vai aparecer aqui para você, ó, tá aqui, ó, Yoast SEO. Então, primeiramente, ele pede para você escolher uma palavra-chave foco. Então, o que é a palavra-chave foco? É o tema do conteúdo que você vai escrever. Então aqui eu escrevi sobre um bolo de cenoura, né? Então o que é que eu poderia fazer? A palavra-chave eu poderia criar um título, por exemplo, de receita de bolo de cenoura, né? Então aqui eu poderia implementar mais, ó, super fácil de fazer em casa, né? Um exemplo. Então a minha palavra-chave foco é receita de bolo de cenoura. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar ela aqui por primeiro no título, o título principal, tá? Então, agora você vai copiar, vai colocar ela aqui dentro. A partir do momento que você coloca, ela já muda de cor aqui, porque ela já começa a trabalhar em cima dessa palavra-chave. Então, ela vai te orientar aqui. Então, o que é que eu lhe aconselho fazer? Aqui, sempre eu retiro o nome do site para não ficar grande. Vocês viram que estava vermelho e acabou ficando verde, tá? Porque isso aqui não pode ficar tão grande, porque acaba comendo letras, né? Então você não consegue ver todas as letras, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui dá para me ler todo. Aqui é como se a gente estivesse vendo no computador, né? Então aqui, ó, você consegue ler todo o título, tá? Então é importante que você faça o título de acordo com esse daqui, tá? Então é sempre bom fazer o tamanho pequeno, não fazer muito grande, porque ele vai ficar vermelho e vai ficar cortando o seu título e isso atrapalha aí a questão do SEO. E aqui é no formato de celular, também não corta, tá? Então aqui, ó, se você escrevesse algo maior, ó, você vai ver, ó, que ele corta, ó. Então aqui ele já cortou, ó. Ficou 3 pontinhos, está cortado. No computador também, ó. Se você puxar para cá, ele cortou. Então isso é um ponto negativo, tá? Então você tem que deixar ele verde, dessa forma aqui, tá? Aqui no slogan, é importante também que você utilize, por exemplo, a palavra-chave, né? Que é aqui, que vai ficar, por exemplo, seusite.com.br/, aí vai ficar esse slogan aqui, que é o link, né? No caso, vai ficar assim, ó. Vai ficar, deixa eu salvar como rascunho aqui, ó. Salvar como rascunho. Ó, automaticamente ele já mudou aqui, ó. Tá vendo, ó? Os tracinhos. Então ele se transforma em um link, ó. Aqui ele vai ficar, ó, o domínio.com/receita de bolo de cenoura, tá? Isso aqui também ajuda no SEO. Aqui você vai criar uma meta descrição, algo chamativo para as pessoas clicarem dentro ali do seu artigo, né? Então o que é que você pode fazer? Você pode analisar os seus concorrentes
ir lá no Google, pesquisar, por exemplo, receita de bolo de cenoura. E olha o que é que as pessoas estão escrevendo ali que tem dado certo, né? Dos primeiros colocados ali, né? Dos primeiros posicionados. Você vai e escreve. Por exemplo, ó, veja aqui a melhor receita de bolo de cenoura. Então aqui eu coloquei, ó, veja aqui a melhor receita de bolo de cenoura passo a passo para você fazer em casa sem gastar muito e com poucos ingredientes. Então o que é que eu fiz? Eu fiz uma chamada, né? Então aqui eu usei alguns gatilhos, né? De, por exemplo, aqui, veja a melhor. Então a melhor já é algo que chama atenção. Ah, então aqui é a receita melhor, eu vou clicar aqui, né? Fazer em casa sem gastar muito e com poucos ingredientes. Então, quem é que não quer fazer um bolo de cenoura gastando pouco e com poucos ingredientes, né? Então, você tem que sempre fazer uma meta-descrição, né? Que é o que vai aparecer ali no Google de primeiro momento, que é o que vai fazer a pessoa clicar ou não. Então, você tem que caprichar nisso, né? Então, aqui, né? A gente capricha no título, na meta-descrição, tá? E agora você tem que trabalhar no artigo, tá? Então, o próprio Yoast, ele te ensina aqui tudo que você precisa. Então vamos lá, ó. Distribuição de frase-chave. Então aqui ele está dizendo que frase-chave foco não está dentro do texto. Não tem nenhum link de saída, né? Que é link externo de outros sites, apontando para outros sites. Não tem imagens e não tem links internos. Links internos é de outros artigos que estejam dentro do seu blog, tá? E aqui a frase-chave na introdução, né? Sua frase-chave ou algum sinônimo não está no primeiro parágrafo. Então aqui ele te ensina o que está faltando, tá? Então é uma mão na roda aí para você que quer aprender a criar artigos bem otimizados com um SEO bem potente, tá? Então todos esses que estão em verde aqui, eles estão já no jeito, tá? Então aqui ó, ele está dizendo ó, que o mínimo aqui de tamanho, o ideal é de 300 palavras. Se você colocar abaixo disso, ele vai ficar vermelho. Então aqui nesse meu, por exemplo, tá de 430, então tá num tamanho bom, por isso que ele botou verde aqui. Mas se tivesse abaixo de 300 ou 300, ele iria ficar vermelho, tá? É verdade. Então você pode ir olhando por aqui e ajustando o que precisa, tá? Aí aqui também, ó, em legibilidade também ele fala, ó, frase consecutivas, né? Ativos, você pode clicar aqui, ó, e ele vai mostrar onde tá, ó, tá aqui, ó, 222. Então isso é um ponto negativo, você não pode colocar, tá? Frases que sejam iguais, né? Repetidas. Aqui, ó, distribuição de subtítulo, né? Ele tá falando também que os subtítulos não tem a palavra-chave. E palavras-chave de transições, né? Aqui também não tem, mas fica tranquilo que eu vou estar te ensinando. Isso aqui e esse daqui você não precisa mexer, tá? Só se você for compartilhar em redes sociais. Aqui você pode colocar uma foto, colocar um título e aqui a descrição. Isso aqui é o que vai puxar para aparecer lá dentro do Facebook. Mas aqui, como a aula é ensinando como criar o artigo aqui, né? No caso aqui do SEO dentro do Yoast, eu não vou ensinar isso aqui, tá? Porque é algo já bem mais diferente. O que é que a gente precisa focar? Nesse primeiro parágrafo, a gente tem que colocar a palavra-chave que é receita de bolo de cenoura, que é a palavra-chave foco. Então, o que é que a gente pode fazer? Então, aqui eu coloquei, olá, meus amores, na receitinha de hoje vamos aprender a fazer uma... Então, aqui eu poderia colocar a palavra-chave foco, que é receita de bolo de cenoura, sempre casando com, né, o que você vai estar escrevendo, né? Então aqui, ó, vamos organizar aqui, ó, receita de bolo de cenoura, tá aqui a palavra-chave foco, né, que é a palavra-chave principal, né? Então tá aqui ela. Então outra coisa, né, que fala ali são os títulos, né, subtítulos. Então aqui o que é que a gente poderia fazer, ó? Por exemplo, aqui, ó, a gente poderia colocar, ó, por exemplo, receita de bolo de cenoura. Então aqui, ó, a gente cria um título H2, tá aqui, ó, receita de bolo de cenoura. Aí aqui, ó, ingredientes, aqui a gente poderia colocar, ó, ingredientes do bolo de cenoura. Não tá a palavra-chave completa, receita de bolo de cenoura, mas tá ingredientes do bolo de cenoura. Então aqui é uma palavra-chave, tá? Então aqui você já poderia colocar ela como um H3, né? Vem aqui, ó, H2, muda para cá, ó, H3, né? Então aqui, ó, você poderia modificar aqui, ó, por exemplo, tem 3-2 aqui em seguidos. Você poderia modificar para ficar assim, por exemplo, ó. Você vai organizando de outra forma. Pronto. Então aqui, ó, eu coloquei dessa forma aqui. Aqui eu poderia fazer o seguinte, ó. Em vez de colocar um 2, eu colocaria, ó, 2 xícaras de farinha de trigo. Então eu já modificaria. Então não tem mais repetidas aqui nessa primeira coluna, tá? Então isso aqui já evitaria esse problema aí, né, de repetição, né? Então aqui a gente já fez
algo a mais. Aqui, por exemplo, a gente poderia colocar, ó, instruções da nossa receita de bolo de cenoura. Ou aqui, ó, em instruções, eu poderia colocar, ó, modo de preparo, né, da nossa receita de bolo de cenoura ou da receita de bolo de cenoura. Então aqui eu poderia já colocar um outro título H2, tá? O H3 ele sempre fica, né, como se fosse aqui desse H2, né? Por exemplo, se aqui eu estou falando de receita de bolo de cenoura, né? Aqui eu fosse falar, por exemplo, o que é cenoura, eu colocava como H3. O que é um bolo, então eu colocava como H3. Então sempre você vai colocando os H3 abaixo do H2, depois você abre um outro H2 aqui dessa forma, modo de preparo, tá? Então o principal é o H2, tá? Que é os que você tem que colocar as palavras-chave foco. Então você tem que ir repetindo aqui, né, no decorrer do seu artigo, a palavra receita de bolo de cenoura, sendo que faça sentido com o texto, né? Não é só você sair jogando aqui no meio do artigo, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que tá lá embaixo. Ó, aqui, né, a gente já colocou a frase inicial, aqui ele já disse bom trabalho. Frase-chave nos títulos já tá bom, né? Ele já falou aqui que a gente já colocou uma quantidade boa. Se você exagerar demais nos títulos, ele vai dizer que você fez títulos demais. Aí você tem que tirar, tá? Então aqui, por exemplo, ó, aqui no finalzinho tem conclusão. Aqui eu poderia colocar essa conclusão como um título, né? Só que ela não tem palavra-chave, então ela fica sem a palavra-chave e isso ajuda também para você não tá só colocando várias palavras-chave, porque isso força, né? Acaba que o Google vê que você tá forçando aquela palavra-chave e acaba que às vezes nem indexando, porque ele nota que você está querendo burlar ali para se posicionar melhor, né, ali nas primeiras páginas do Google. Tem que ser algo aí como se fosse natural, você tem que escrever algo, né, natural. Por exemplo aqui, ó, vamos ver aqui, ó, deixe esfriar, né, o bolo, né, então aqui você poderia colocar, por exemplo, ó, deixe o bolo esfriar completamente, então aqui você já adicionaria uma palavra-chave, né, que no caso é bolo de cenoura. Então aqui, por exemplo, ó, dicas a sua receita de bolo de cenoura. Aqui eu poderia colocar mais uma palavra-chave, né? Porque aqui embaixo não tem. Aí aqui é como se fosse uma dica, ó, certifique-se de ralar cenoura fina, né? Então aqui são as dicas aí para a receita, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ó, mais do que 75% dos subtítulos correspondem com o tópico do seu texto. Ó, tá vendo aí? Eu acabei de falar para vocês que se exagerasse ele dizia. E ele tá dizendo aqui que a gente exagerou, porque em quase todos os títulos, né, e subtítulos tem a palavra-chave. Então eu poderia muito bem, né, vir aqui em ingredientes, ó, por exemplo, retirar aqui os ingredientes, né, deixar só assim, né, e ver lá se ele, ó, já mudou, já ficou verdinho aqui, ó. Então aqui, ó, eu já deixaria desse jeito. Então tá montado ali de um jeito legal. Link de saída. Um link de saída, né, é um link ali que você aponta para um outro site. Por exemplo, vamos pegar aqui algo, por exemplo, a cenoura. Você vai lá no Google e pesquisa, né, vou colocar seu nome, cenoura Wikipedia, né? Então você vai pegar o link lá da Wikipedia e vai colocar aqui selecionado em cenoura. Isso é um link de saída, né? Então aqui você tá dando autoridade ali, né, para o Wikipedia, dizendo ali que aquele artigo ele tem autoridade em falar sobre cenouras. Então isso é bom, né? O Google enxerga ali o seu conteúdo como conteúdo bom porque você está entregando ali, né, dizendo que aquele site é relevante, né, o Wikipedia. Então aqui, ó, eu digitei cenoura Wikipedia e ele abriu aqui, ó. Então eu posso pegar simplesmente aqui, abrir, né? Aqui ele fala tudo sobre o que é cenoura, né? Aqui, ó, as cenouras são grande fonte de fibra. Então aqui tudo sobre cenoura ele está falando aqui dentro. Então copio a URL, né? Venho aqui no meu blog, né? Seleciono ali, venho aqui, coloco aqui, ó, coloco para abrir em uma nova aba, né? Para a pessoa não sair de dentro do meu blog se ela clicar. Coloco aqui, ó. Então aqui ele já ficou um link de saída, né? Um link ali para algo de fora. Então aqui, ó, ele já assumiu o link de saída. Agora, ó, links internos. Os links internos são links ali, né, de dentro do seu próprio blog, né, de outros artigos. Então, por exemplo, você está falando aqui sobre uma receita de bolo de cenoura. Mas vamos se dizer que dentro ali do seu blog tenha algo falando sobre, vamos procurar aqui algo, farinha de trigo, né, ou que você tenha falando aqui sobre outra coisa, ó, nozes. Então você pode pegar e linkar aqui dentro do seu artigo para um outro artigo seu. Então, por exemplo,
Esse blog aqui, como é só de aulas, eu não tenho um artigo nele, mas eu vou pegar aqui um qualquer, tá? Só para mostrar para vocês. Vamos imaginar que essa receita de macarronada aqui seja algo relacionado aí à farinha de trigo. Então eu copio, né, ali o link dela, a URL, volto aqui dentro e, por exemplo, ó, farinha de trigo, tá? Nunca coloque muito próximo do outro aqui, ó, porque pode dar problema, né? Porque fica coisas clicáveis muito próximo uma da outra. Sempre coloque aqui, ó, uma distante da outra, tá? E não exagera nessa questão dos links de saída, coloca no máximo um, tá? Se você colocar muitos, o Google não gosta, porque ele vê ali que você está forçando, colocando vários links de saída e acaba que lhe prejudicando. Coloca no máximo um, que já está muito bom. Coloca uma fonte boa, por exemplo, ali o Wikipedia, né, o LinkedIn, ou algo, né, que seja confiável, por exemplo, uma rede social ou algo do tipo, tá? Por exemplo, farinha de trigo. Vamos dizer que dentro do meu blog, esse artigo aqui esteja falando sobre o que é a farinha de trigo. Então eu venho e linko aqui na palavra-chave farinha de trigo. Então eu tenho um link de saída, né, que é o link aqui para a Wikipedia, e tenho um link que é para um outro artigo meu aqui, que é no caso da farinha de trigo. Então se você vir aqui, ó, já vai estar tudo ok. Falta somente a imagem, tá? Então, dependendo do tamanho do artigo que você esteja criando, por exemplo, esse artigo aqui desse tamanho, eu colocaria somente uma imagem. Mas se ele fosse maior, eu colocaria duas, no máximo três. Então, eu não fazia ali o exagero de colocar várias imagens, tá? Eu colocaria ali no máximo duas ou três, dependendo do tamanho, tá? Os sites para você pegar essas imagens, você pode pegar no Pexels, Pixabay e FreePic, tá? Que são sites aí com imagens sem direitos autorais. Pronto, aqui eu tô dentro do Pexels, né? Que é um site aí que você pode pegar imagens sem direitos autorais, você pode estar utilizando dentro do seu blog, que você não vai ter nenhum problema, tá? Então ali a gente tá falando sobre receita de bolo de cenoura. Então aqui eu pesquiso bolo de cenoura. Vou pesquisar aqui. Se aqui não tiver, eu pesquiso nos outros. Pesquiso ali no Pexels, pesquiso ali no Pixabay, no FreePic, tá? Até eu encontrar uma imagem que seja legal. Aqui não vai ter, né? Tem aqui, mas são pagos. Então aqui eu pesquisei, né? Bolo de cenoura, né? Os que são pagos, ó, tem essa coroinha aqui, então você não consegue baixar, tá? Então você vai analisando aqui algumas imagens legais para você estar colocando no seu blog. Eu vou baixar aqui qualquer uma, tá? Só a nível de explicação mesmo, ó. Então você pega aqui, ó, download, clica aqui, né? E aqui você clica em baixar grátis aqui, ó. Vamos baixar, ele vai baixar, ó, já tá baixando aqui para o meu computador. Vou colocar ela aqui, ó. Colocar ela aqui no meio. Então venho aqui no maisinho, imagem, e vou lá dentro do meu computador, ó, clico aqui em enviar e trago a imagem. Algo muito importante também em questão de SEO é você renomear essa imagem com o nome da palavra-chave foco, que é receita de bolo de cenoura, tá? Então você renomeia ela antes de você trazer para cá. Aqui você clica aqui, ó, deixa ela centralizada, tá? Para ela ficar centralizada. E aqui você vai colocar, ó, a palavra-chave foco, tá? Você faz assim, ó. Você clica na imagem, se não aparecer isso aqui, você clica aqui, ó, em bloco, que ele vai aparecer. Aí aqui você coloca, ó, receita de bolo de cenoura. Tá? Então, isso que eu estou te ensinando aqui serve para qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de conteúdo. É só você pegar toda essa explicação que eu fiz aqui e você fazer aí para o conteúdo que você quiser, tá? Então, aqui eu coloquei, né, receita de bolo, já está tudo ok aqui. Então, aqui já temos a imagem de dentro do artigo, tá? Então, ó, já está tudo verdinho aqui, ó, tudo ok. Então, aqui você vai escolher a categoria, né? Por exemplo, vamos dizer aí que eu tenho uma categoria aqui com o nome de receitas de bolo, né? Por exemplo, receitas. Vamos colocar aqui, eu vou tirar dessa daqui. Aí aqui você vai colocar tags, né? Que é aí, por exemplo, receitas, né? Receitas de bolo. E aqui você coloca palavras-chave relacionadas ao conteúdo que você está colocando aqui. Aqui você tem que colocar também uma imagem destacada, que é a que vai aparecer no seu blog, tá? Em destaque. Você faz do mesmo jeito. Vem aqui dentro, no FreePic, no Pexels ou no Pixabay e baixa uma imagem e coloca lá. Eu vou clicar aqui em baixar. Aqui você pode escolher o tamanho também, tá? Ó. Então você escolhe um tamanho legal. Vem aqui em baixar. Eu costumo deixar sempre o tamanho padrão, tá? Então o que é que eu faço? Eu baixo essas imagens para meu computador, abro ali o Canva, coloco o tamanho padrão, né, da imagem e sempre coloco preenchendo o tamanho correto, para as imagens não ficar uma maior do que a outra, tá? Então você pode fazer isso aí, tá? Então aqui vamos fazer o seguinte, né? Ela bloqueou aqui, permitir aqui para ela baixar, né? Já baixou ali, né? Então aqui eu vou vir e vou
pegar a imagem lá dentro do meu computador. Você faz do mesmo jeito, renomeia com outra palavra-chave. Por exemplo, receita de bolo de cenoura. Você poderia colocar assim, ó, receita de bolo de cenoura fofinho. Você pode ir ali, por exemplo, no próprio Google, fazer uma pesquisa na palavra-chave e pegar uma outra palavra-chave, tá? Para você não ficar repetindo somente a mesma palavra-chave. Então, por exemplo, eu sei que para receita de bolo de cenoura tem essa palavra-chave, né? Receita de bolo de cenoura fofinho, né? Então, poderia usar essa palavra-chave aqui. Eu vou copiar só para ficar mais fácil, tá? Então, aqui eu deixo a palavra-chave que eu já tinha colocado. Então, aqui eu abro a imagem, ó. E eu coloco aqui, ó, receita de cenoura, né, fofinho. Coloca aqui, ó, ele vai renomear. Você clica aqui e ele já vai estar renomeado. Ó, aqui no caso desse meu tema, ele me identifica para me colocar uma imagem nesse tamanho aqui, ó. Mas vai depender muito de tema para tema. Aqui eu estou utilizando o Wolf WP, tá? Mas aí fica ao seu critério de analisar qual o tamanho ideal do seu tema, tá? Pronto, feito isso, a gente já fez, né, todo aqui a otimização do SEO e ficou aqui somente a legibilidade, tá? Esse daqui nem sempre você precisa deixar ele verde, tá? Até porque se você deixar 100% todo verde, o Google pode entender, né, que você está forçando ali o SEO, tá? Então tenta sempre não deixar tudo verde, tá? Não precisa você deixar. Eu tenho artigos meus aí, né, por exemplo, aqui com esse SEO amarelo e aqui o legibilidade vermelho, e tão bem posicionados, tá? Então isso aqui é somente uma dica de como você pode melhorar. Não leva isso ao pé da letra, que você tem que fazer 100% ficar verde. Se você não fizer, né, não vai dar certo. Então não esquenta com isso, tá? O importante é você fazer seguindo aqui essas dicas que eu tô te dando, tá? Então aqui, ó, palavras de transições. O que são palavras de transições? Eu vou abrir aqui um artigo e vou estar deixando aqui abaixo do vídeo, tá? Para você entrar e você ver lá o que é palavra de transições e pegar algumas dicas, né, de palavras de transições para você utilizar aqui no decorrer do seu artigo. Pronto, então aqui eu estou dentro de um artigo que eu peguei aqui na internet só para facilitar a aula, tá? Então aqui ele fala, as palavras de transições são aquelas que estabelecem relações de sentido entre expressões, frases, orações ou parágrafos, tá? Então aqui você vai lendo, tá, para você entender melhor, né? E aqui, ó, ele fala, né, alguns tipos, por exemplo, ó, ainda mais, logo depois, né, enfim, antecipadamente, da mesma forma. Então isso aqui são algumas palavras de transição. Por exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui alguma, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, imediatamente. Então vamos aqui, né, e vamos procurar algo que dê para encaixar essa palavra, né? Ó, pré-aqueça, ó, nota-se aí, né, que faz sentido, né? Ó, pré-aqueça imediatamente o forno. Então é algo que você coloca que faça sentido, não é só você jogar aqui dentro, tá? Então aqui, ó, adicione gradualmente, vou colocar assim também uma palavra de transição, tá? Então, ó, aqui ele já está diminuindo a porcentagem, então você pode ir pegando aqui algumas outras, né? Por exemplo aqui, ainda mais, vamos ver se a gente encaixa aqui, né? Esse bolo de cenoura é uma sobremesa clássica. Aí aqui eu coloquei, ó, surpreenda ainda mais seus amigos, tá? Então aqui você vai colocando aqui, ó, e ele vai se organizando. Somente 19% das suas frases contém palavras-chave de transição. Você vai colocando até ela aumentar e ficar verde aqui, tá? Mas lembrando que não é obrigado ficar 100% verde, tá? Então aqui, ó, sirva o bolo de cenoura, né? Vamos colocar aqui, ó, mas somente se você desejar. Mas também é uma palavra de transição, tá? Então se a gente ver aqui, ó, pronto, já ficou verdinho, tá? Então você pode ir olhando aí, né, e fazendo isso tudo aí que eu te disse. A própria ferramenta, ela te dá ali, né, para você estar fazendo aí essas otimizações. Ela te ensina tudo, o passo a passo ali, é só você seguir e fazer, né? Comenta aí abaixo se você gostou desse vídeo, se você aprendeu, né, a como estar utilizando o Yoast SEO aqui nessa aula que eu te ensinei. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!